Muito obrigado, muito obrigado. A criatividade não nasce no cérebro no sentido de origem. As ideias criativas nascem do cérebro como local físico. A mente é a porta de saída das ideias criativas. Ela propriamente não cria, ela é uma porta de saída. Para nós sermos criativos, precisamos aprender de onde vem a criatividade, como é o processo criativo do ser humano. Eu pensava que nascíamos com certo instinto criativo, ou seja, dom para fazer certas coisas, e não tínhamos dom para fazer outras coisas. Pensava que nascíamos com capacidade fixa, ou seja, eu tinha mindset fixo para certas coisas e, portanto, nunca ia conseguir desenvolver capacidades criativas em outras áreas. A Seitianoye me mostrou que eu estava errado. Consegui desenvolver a capacidade criativa de fazer certas coisas que pensava não ser capaz de fazer. Exemplo, falar em público, escrever, desenvolver, fazer uma apresentação pública, uma palestra, por exemplo, eu era uma nulidade. Tinha certeza que nunca ia fazer esse tipo de coisa. Mas a Seitianoye me mostrou que eu estava errado. Não que eu seja um expert, um hiper palestrante, nada disso, mas comparando o que eu era e que eu sou agora, certamente consegui desenvolver capacidade nessa área também. Criatividade não nasce propriamente do cérebro. Existem métodos de desenvolver, não propriamente a criatividade, mas existe o método Kumon, por exemplo, que desenvolve a cognição humana, que seria a capacidade de compreender, de ter foco, de assimilar. Criatividade no sentido de desenvolver habilidade. O Kumon faz tudo isso. Isso certamente também ajuda. Mas ela ajuda a destravar a saída das ideias criativas, não que ajude a criar ideias. Ela ajuda a destravar a porta da saída, que a mente, claro, destravando a porta de saída, melhora a performance no cômputo geral. O instinto criativo, ou seja, a criatividade é nato do ser humano, ou seja, nascemos com isso. Por isso que, quando crianças, manifestamos grande capacidade de adquirir conhecimento e criar coisas, temos uma imaginação fértil. Mas à medida que tornamos adultos, deixamos de manifestar o instinto criativo da infância. Por que isso acontece? Será que diminui à medida que crescemos? Ou será porque tolhemos a nossa criatividade? A criatividade é a primeira tendência que se manifesta em todas as crianças, é a palavra do professor Masaru Taniguchi. A criatividade não diminui nem desaparece, ela atende, isto é, acompanha a vida toda. A criatividade é latente em todas as pessoas, mas não está propriamente na nossa mente, no sentido cérebro. A atividade criativa brota do nosso subconsciente, ou seja, nossa mente é canal de saída das ideias criativas. O cérebro seria como um computador composto de chips de memória, circuitos impressos, interligados por fios e conectores. O computador em si não faz nada se não tiver um programa, um sistema operacional desligado da tomada, e sem o sistema operacional em funcionamento não consegue criar nada. O que dá vida ao computador é o programa. Mas o programa do computador tem que ser escrito por um programador de computador. Quem é o programador do computador chamado cérebro? O cérebro humano que pensa e cria? Isso foi uma pergunta feita ao Dr. Masaru Taniguchi, ele respondendo. A matéria por si não se move nem adquire uma forma. O grão de areia que brincamos quando éramos crianças continua lá sozinho,
vai e vem, levando pelas ondas. Não gerou nenhum grãozinho. O Monte Pascoal, que Cabral viu há 500 anos atrás, continua lá sozinho, sem um Pascoalzinho. A matéria não cria nada, não move. O Monte Pascoal continua lá. A matéria em si não consegue criar nada, não tem instinto de criar, um instinto criativo, ou seja, não tem criatividade. Já viu uma xícara se mover ou dela nascer uma xicrinha? Ainda bem que eu nunca vi, porque eu ia ficar muito apavorado se visse isso. O cérebro é como o computador que precisa de um programa para criar as coisas. O programa que está alojado no cérebro é a vida dotada de sabedoria. Quem é o programador que faz o programa para o cérebro funcionar? O cérebro por si não cria nada. Quem cria a vida e sabedoria que comanda o cérebro. O poder de criar está na vida. A vida tem capacidade para criar, mas é a sabedoria que dá a forma às coisas criadas pela vida. Uma coisa é criar, outra coisa é criar uma forma adequada àquela necessidade. A mente é agente da criação porque é dotada de vida e sabedoria, que seria o programa de computador. A mente, matéria, ou seja, o cérebro, não é capaz de se multiplicar, mover, mudar de forma, nem criar a forma. Depois que nós morremos, o cérebro para de ter atividade, não faz mais nada, não pensa, não cria. A mente dotada de vida e sabedoria, que é o programa, promove na criança a multiplicação e o desenvolvimento de células e no adulto a constante renovação dos tecidos celulares. Isso acontece diariamente. Diariamente as nossas células são substituídas por células novas, por isso que nós mantemos a vitalidade. E na criança, quem é que faz a multiplicação das células para que crescemos? Crescemos porque as células se multiplicam, aumentam de quantidade. Isso é feito automaticamente. Quem é que faz esse trabalho criativo de multiplicar as células? Não é só multiplicar aleatoriamente, porque célula do coração tem uma função, célula do braço tem uma função, célula do pulmão tem uma função. Então, cada célula tem que ser multiplicado de acordo com a função que ela vai executar. Quem cria o programa do computador é o ser humano. Mas quem criou a vida e a sabedoria que se aloja no cérebro, que é o programa que está dentro do nosso cérebro? Quem é que cria? Quem é que dá vida e sabedoria ao cérebro? Como ser criativo e concretizar as criações? A criança cai, levanta, até conseguir andar. O que faz a criança cair, levantar, até conseguir caminhar? Primeira coisa é que não existe o não conseguir. Ela tem certeza que vai conseguir. Por que tem essa certeza que vai ficar em pé e vai conseguir dar os primeiros passos? Por que esquecemos esta lição valiosa da vida? Depois de adulto, o primeiro tombo que leva já fica choramingando. Ai, não tenho força, não tenho isso. Quando era criança, não pensava nisso. Caía, pegava na barra da saia da mãe ou agarrava no pé da cadeira ou do sofá e levantava. Por que depois de adulto a gente esquece essa lição? Como bloqueamos essa capacidade criativa e a capacidade de realização? Porque uma coisa é ter a ideia criativa, outra coisa é ter capacidade de realizar, concretizar essa ideia criativa. À medida que crescemos, deixamos de ser criança, vida e sabedoria. Passamos a ser cada vez mais cérebro e inteligência, isto é, menos vida, menos sabedoria e mais matéria. Como ser criativo, ter criatividade? Eu pensava que a criatividade podia ser desenvolvida através de exercício ou alguma forma. Eu estudava, pesquisava, até o dia que eu li o livro do professor Massaro Taniguchi
como se tivesse um banco de ideia fora que eu tenho que acessar. Então, cérebro seria um dispositivo, um device de entrada e saída da informação, exatamente como um computador. Os dados hoje estão na nuvem. O computador tem o controle da entrada e saída dos dados, busca na nuvem e leva a informação na nuvem e atualiza e assim por diante. Seria essa analogia em relação ao cérebro também. A vida e a sabedoria provêm da mente do universo. Por isso, para ser criativo, deve sintonizar a mente do universo, onde tem a fonte da vida e da sabedoria, ou seja, a fonte universal do instinto criativo. Tem um livre acesso, não é protegido de senha, um acesso na nuvem, por exemplo, o computador. Você tem que ter senha, você tem que ter privilégio. O banco de ideia do universo está acessível, é livre. É como se fosse um Wi-Fi free, é desprotegido de senha. Como buscar a criatividade? Jesus Cristo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão dadas por acréscimo. O professor Masaru Taniguchi diz assim: a nossa mente conecta-se com a mente de Deus através do nosso subconsciente. É por meio do subconsciente que manifestamos neste mundo a mente de Deus que rege a criação. Ou seja, por isso que a nossa mente é um canal de saída das ideias criativas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é no mundo da criação, onde está as ideias de Deus, a ideia, a origem de Deus. E o subconsciente é o canal de ligação, por isso esse canal de ligação tem que estar desbloqueado. É a única condição, mas quem bloqueia é a nossa própria mente, que acumula pensamentos negativos, crenças negativas, sentimentos negativos que bloqueiam. Existe o livro, o título do livro é Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Não está escrito comande sua vida com o poder da sua mente. Comande a sua vida com o poder da mente é deixar Deus se revelar através da sua mente, do seu subconsciente. Quando Deus se revela, realizam seu bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. O que está escrito na Sutra é exatamente a mesma coisa que Jesus Cristo ensinou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Busque Deus. Comande sua vida com o poder da mente é buscar ter ideias, mas é orientado pela sabedoria de Deus. E terá força para concretizar boas ideias, porque não basta ter imaginação fértil. Se você não conseguir transformar a ideia em realidade, não serve para grande coisa. Então você tem que buscar a força, que é a força que cria, e a sabedoria dá a forma. E as ideias ruins também são da mente de Deus? O Dr. Masaru Taniguchi responde da seguinte forma: o natural do subconsciente é refletir mente de Deus, mas se estiver cheio de sentimentos cortantes, por exemplo, ódio, raiva, mágoa, atrito, corta o canal de ligação com a mente de Deus. A mente desligada da mente de Deus cria uma imagem falsa, ou seja, cria um fenômeno falso, como está na Sutra Sagrada. A mente em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. O pensamento, crença negativa, gravado no subconsciente, que é ilusão, pecado. Ilusão é pecado, significa a mesma coisa, como está na Sutra. Ensinamento de Buda usa como ilusão, ensinamento de Deus usa
como pecado, mas é a mesma coisa, é aquilo que está gravado no subconsciente, é que quando desliga da mente de Deus, cria uma imagem falsa, cria a doença, cria a pobreza, cria o sofrimento. Um outro termo que o Dr. Masaru Taniguchi usa é o espelho mental. Quando o espelho mental está com sujeira, ela projeta sujeira aqui no mundo fenomênico, que é uma imagem falsa, uma doença, uma pobreza, um sofrimento. Portanto, é preciso limpar, purificar a mente. Por isso que está na Sutra Sagrada, desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente. A matriz da mente são os pensamentos gravados no subconsciente. A outra pergunta é: se não acreditar em Deus, não terei boas ideias criativas? Dr. Masaru Taniguchi: Deus criou o homem livre e deu tudo ao homem incondicionalmente, como está no Gênesis 1. Eis que vos dei. Eis que vos dei é incondicional. Ele nunca impôs regra do tipo: tem que acreditar em Deus, tem que acreditar em mim. Claro, crença é importante, mas ele não te obrigou a acreditar em Deus. O natural do subconsciente é refletir mente de Deus, desde que o homem não crie por si algum obstáculo, ou seja, não tenha mente em ilusão profunda. A mente em ilusão profunda, que é a mente desligada da mente de Deus, ela funciona livremente, porque Deus criou o homem livre, deu livre arbítrio para criar coisas, inclusive de criar coisas erradas. Se você não quiser criar coisas erradas, não grave crenças erradas. Você pode ser ateu, se for condição de ser criativo, ter que acreditar em Deus. Pessoa que é ateu não vai ter uma criatividade. Tem muitos cientistas que se dizem ateu. Ateu no sentido de não acreditar no Deus humanizado. Eu também, eu tinha certa dúvida em relação a Deus. Deus ainda para mim não é como ser humano. Eu tenho certeza que Deus existe, mas não como figura humana. Para o meu modo de pensar, tratar Deus como mente do universo, ou grande vida do universo, me agrada mais. O natural do subconsciente é refletir mente de Deus, desde que o homem não crie por si algum obstáculo, ou seja, pensamentos negativos, crenças erradas, pecado, karma, não importa o que seja. Isso corta a ligação, principalmente os pensamentos cortantes, sentimentos cortantes, como raiva, ódio, mágoa. Quando eu tenho ódio, raiva, mágoa de alguém, eu, na verdade, quero dizer, não quero saber que está vivo ou morto, não quero saber do telefone, do e-mail, do endereço, quero cortar a relação. Como este mundo manifesta aquilo que nós pensamos, nossa mente, cria situações que cortam, ou seja, cria desarmonia, cria situações que você tem que cortar o seu corpo através de cirurgia, ou quebra um osso, né? Quebra o corpo. A mente em ilusão profunda, ou seja, pecado, karma, crença negativa, não quer dizer acreditar ou não acreditar em Deus. Então, não tem nada que ver a criatividade com acreditar ou não acreditar em Deus. Você pode ser ateu e ter bons sentimentos, bons princípios. O que importa é você ter esses bons princípios de amor, de vida, de sabedoria, de dar alegria, dar felicidade aos outros. O bom princípio, Deus no fundo é princípio, Deus não é uma coisa física. Então, se você tiver bons princípios, esses bons princípios sintoniza com a mente do universo, e a mente do universo dá as boas ideias. Como manifestar a criatividade de quando éramos crianças? Jesus Cristo disse:
Quem não receber reino de Deus como criança não entrará nele. Não manifestamos mais a criatividade porque o canal de ligação subconsciente está cortado, bloqueado por sentimentos cortantes. A primeira coisa é praticar a revelação divina da grande harmonia para purificar a matriz da mente. Matriz da mente são os pensamentos e sentimentos gravados no subconsciente e eliminar as nódoas da ilusão, que são as crenças negativas. O que diz a revelação divina da harmonia? Reconciliar com todas as coisas do céu e da terra. Reconciliar é agradecer a todas as coisas. Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer aos meus pais, depois as pessoas que trabalham comigo. Se você não estiver em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, Deus não vai se revelar. Se você estiver em harmonia, estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a harmonia, a alegria, a prosperidade, a felicidade, que é o que Jesus Cristo disse. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão dadas por acréscimo. A segunda é fazer a meditação, ler sutra, ler livro. A terceira coisa é acumular virtudes, ou seja, praticar bons atos, atos virtuosos. Por que você não manifesta criatividade? Porque o canal de ligação está interrompido, cortado. Você tem que praticar a revelação divina, praticar a meditação Shinsokan, ler sutra, palavra da verdade e acumular virtudes para limpar a matriz da mente, purificar a matriz da mente. Purificando a matriz da mente, você passa a manifestar a criatividade quando era criança. É muito comum pessoa que começa a praticar Seichendoye, começa a desenvolver criatividade, volta aquela imaginação de quando era criança. Posso dizer isso por mim mesmo. Tinha bloqueado a criança que estava dentro de mim. Depois que eu comecei a ler os livros da Seichendoye, a criança que estava adormecida dentro de mim acordou e a minha capacidade criativa de imaginar as coisas aumentou na mesma proporção. Para potencializar a criatividade da nossa mente, então é preciso buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão dadas por acréscimo. O que tem que fazer? Tem que buscar aqui a mente do universo, ou grande vida do universo, mas existe uma sujeira, uma barreira que impede a passagem. A função do subconsciente é refletir a mente do universo, mas é um espelho mental, mas a sujeira não deixa refletir. Pelo contrário, como ele é um espelho mental, reflete a sujeira, os pensamentos negativos. Por isso que é a mente, ilusão profunda, dá forma a essa crença, reflete o pensamento negativo e cria uma imagem falsa, cria a dor, cria o sofrimento, cria a dificuldade, cria a pobreza. O que tem que fazer? Purificando cada vez mais o nosso subconsciente, ampliando o seu canal de ação, a nossa mente consegue, por fim, sintonizar com a mente do universo. Você sintoniza, elimina a sujeira, a mente do universo vai se sintonizar com sua mente individual, porque libera o subconsciente, que é canal de ligação, e a mente consciente começa a receber as ideias criativas de Deus. Primeira coisa é praticar a revelação divina da harmonia. Segunda coisa é conhecer a verdade. Por isso que é ler sutra, ler livros, etc. Praticar a purificação da mente, oração de perdão. Mas isso tem que levar ao arrependimento. Você praticar a purificação da mente, escrever num papel que vai resolver. Ao escrever, você tem que escrever com sentimento de
com isso, eu estou me arrependendo desses atos, dessas coisas que eu fiz. Ao fazer oração de perdão também tem que ter arrependimento de não fazer mais, não criar esse tipo de situações, esse tipo de antipatia, de conflito com ninguém. Então não adianta só pedir, você acha que adianta só ficar falando eu te perdoo, tu me perdoa e vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada. Tem que ter o arrependimento. Eu me perdoo, você me perdoa, porque eu agora já compreendi a verdade, estou arrependido de ter criado esse tipo de situação com você. Praticar meditação Shinsokan também, isso é ligar diariamente com Deus. Deixo o mundo dos 5 sentidos e penetro no mundo de Deus. Isso é Shinsokan. Você já é criativo. O homem é filho de Deus porque a criatividade é um dom nato. A ideia criativa já está dentro do ser humano, porque a mesma poderosa força que criou o universo está dentro de você. O subconsciente, ele é canal de saída do arquétipo, a força que nos permite manifestar no mundo material a mente de Deus que rege a criação. Por isso que acordamos todo dia com o corpo reparado, células novas, conforme o arquétipo. Arquétipo é o modelo padrão que pode ser repetido várias vezes. Então, se você mentalizar o eu perfeito, que é o arquétipo, eu, filho de Deus, como esse mundo é o mundo da manifestação da mente, manifesta esse arquétipo perfeito na nossa vida, no nosso corpo, e restabelece a paz, a harmonia. Arquétipo, o que é? Arquétipo é a ideia, a origem, o Filho de Deus alojado no homem, o que no Gênesis 3 está como sopro da vida, depois que o Senhor Deus criou o homem do pó da terra, soprou a vida. Ou seja, embora esse corpo seja material, ela aloja esse arquétipo, o dissol do homem, o Filho de Deus, está dentro de nós. Então, se eu mentalizar, se eu trouxer na minha mente essa perfeição que está dentro de mim, essa perfeição vai se manifestar na minha vida, no meu corpo e em todas as coisas da minha vida. É como se fizesse um reset do computador. Quando o celular, o computador não funciona, você dá o reset. Ou seja, desliga tudo e liga de novo, carrega o sistema operacional. Seria semelhante a isso. O senhor Kiyoshi Iwamoto, esse cidadão, ele estava arruinado. O negócio dele deram errado, estava totalmente arruinado, devendo para todo mundo e não querendo mais criar confusão para ninguém, ele pensou em suicidar. Tem muito japonês que sobe no vulcão, no monte, e pula no vulcão, se suicida. E seu Kiyoshi Iwamoto foi exatamente se suicidar num vulcão. Mas quando estava na beira do vulcão, ele, por um momento, ele pensou na esposa. Se eu morrer, ela vai ficar triste. Naquele momento, a esposa do senhor Iwamoto estava fazendo leitura da sutra para o marido com amor, com dedicação, e ele lembrou da figura da esposa e disse: não, eu não posso me suicidar. Seria muita covardia um homem se suicidar e deixar todos os problemas da mulher resolver. Eu não posso fazer isso. Brotou uma força dentro dele e falou: não, eu vou voltar para casa, vou resolver todos os problemas, não vou fugir dos problemas, vou enfrentar o problema. Naquele momento, ele foi libertado, o eu criativo, a força criativa do Sr. Kiyoshi foi libertado, ele retornou em casa, em questão de 2 anos ele saldou toda a dívida e reconstruiu a vida dele. A força criativa não está no cérebro,
está na vida que aloja no nosso corpo. Por isso que o despertar espiritual não é aprendizado do cérebro. Porque se o despertar espiritual fosse aprendizado do cérebro, não adiantaria nada. Quando eu morrer, o cérebro desaparece e aquilo que eu aprendi ia ser perdido. E foi o que me libertou também, quando eu li no livro do professor Masaru Taniguchi que despertar espiritual, ou seja, conhecer a verdade, não é aprendizado do cérebro, mas sim acordar a verdade que está dentro do ser humano. Eu comecei a despertar, eu acordei para a verdade, eu comecei a compreender a verdade, porque até então eu queria aprender, queria usar o cérebro para conhecer a verdade. A verdade não se conhece pelo cérebro, a verdade está dentro do homem, ela tem que ser tocada. É por isso que diz, é com uma chama, cada um que transmite a palavra da verdade é como levar uma chama, um carvão aceso e encostar no outro carvão para acender a chama. Isso é transmitir a verdade. A ideia criativa, a verdade, homem, filho de Deus, já está dentro do ser humano. Basta acordar essa verdade para você se tornar realmente criativo como filho de Deus que é. A criatividade não nasce do cérebro. A mente é a porta da saída das ideias criativas. Tem que aprender, deixar a mente livre para sair as ideias criativas. Muito obrigado, muito obrigado.